há muitos anos, há mais de 40 anos, principalmente a beira-mar norte, no continente da ilha, e lá muitas pessoas ainda acabam, no alto verão, utilizando como área de recreação, principalmente crianças. Então, a gente sabe o alto risco que essas pessoas estão correndo, se banhando num local não adequado. Também se fala bastante em surtos por algas, né, toxinas de algas. E aí a gente sabe que, para que ocorra a infecção, muitos processos de mudanças na sociedade, culturais, eles acabam favorecendo, então, processos infecciosos, como, por exemplo, mudanças em estilo de vida, aumento de indivíduos imunodeprimidos, mudanças na produção de alimentos, mudanças demográficas. Se falou muito a questão de aquecimento global, problemas com ar-condicionado, de patógenos, então, de qualidade de ar, né? Poluição e reuso da água, aumento de resistência a medicamentos. Então, são fatores que acabam proporcionando processos infecciosos, e que, com isso, aumento da urbanização, e isso nos chama a atenção, né? E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para comentar um pouquinho sobre esses processos e tentar chegar num acordo. Bem, na avaliação, um segundo passo, né, a avaliação de dose e resposta, vários modelos podem ser utilizados. Então, são modelos probabilísticos, onde nós temos os mais utilizados são os modelos exponenciais e modelos de distribuição de beta-Poisson, onde se tem essa avaliação para relacionar a dose ingerida de patógeno à infecção. Então, aqui desconfigurou, mas o modo exponencial, também bastante utilizado, ele assume que todos os micro-organismos estão distribuídos aleatoriamente, que todos têm a mesma probabilidade de causar infecção. Então, onde essa probabilidade de infecção, aqui na fórmula, o R é a probabilidade de um organismo iniciar uma infecção, e D é a dose desse organismo. Então, é importante entender qual é a dose desse organismo. E, nesses estudos, a gente tem muitas incertezas. E essas incertezas têm que ser levadas em consideração em estudos de análise quantitativa. Por quê? Geralmente, os dados de dose e resposta, e para isso nós precisamos utilizar a dose infecciosa de um determinado organismo, esses estudos eles são realizados em modelos animais, hoje até por questões éticas, né? Então, estudos realizados em animais, eles geralmente, quando se faz uma extrapolação para quando se faz essa extrapolação para modelos humanos, a gente sabe que a gente pode estar superestimando ou subestimando muito o nosso cálculo de análise quantitativa. Então, essas incertezas elas precisam ser levadas em consideração. E, para isso, se utilizam modelos matemáticos. O modelo de beta-Poisson é aquele em que a probabilidade de infecção por um organismo varia de acordo com a população. Então, indivíduos susceptíveis, indivíduos sintomáticos, assintomáticos, se são idosos, imunodeprimidos, crianças. E, nesse caso, a probabilidade R do organismo sobreviver e atingir o hospedeiro segue essa distribuição beta. Então, é uma distribuição onde a gente consegue avaliar um pouco mais esses parâmetros, onde essa probabilidade ela é calculada onde D é a dose, alfa e beta são os parâmetros de dose e resposta. Bem, então, aqui só exemplos de modelos que foram já publicados para determinados patógenos, e aqui patógenos importantes, né, aqui poliovírus, rotavírus, Cryptosporidium, Entamoeba coli, Giardia. Então, são parâmetros que já foram calculados, estão disponíveis na literatura, porém, esses parâmetros utilizados e já publicados, eles são determinados com base naquela população estudada. Isso a gente também tem que levar em consideração. Por isso que, cada vez mais, é importante que a gente realize os nossos estudos aqui, né, que a gente tenha, realmente, no Brasil, a comunidade científica publicando, e que a gente consiga esses dados, porque, realmente, quando se faz essa extrapolação da comunidade europeia, nos Estados Unidos, para o Brasil, a gente não tem uma realidade como a nossa, né? Então, é importante, realmente, que se tenham estudos disponíveis para que se possa, depois, utilizar para os estudos futuros esses parâmetros também. Na caracterização do risco,
O risco representa a integração e identificação do perigo, né, avaliação, exposição e avaliação de dose e resposta, para que seja possível determinar a probabilidade de infecção, de doença ou de morte. Essa caracterização, ela também é discutida em relação à variabilidade e à incerteza da avaliação. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E, para isso, né, nessas fontes de incertezas, elas podem ser tanto de uma via de transmissão para outra, a extrapolação de animais para humanos, de uma rota de exposição para outra. Então, se eu tenho um estudo de análise quantitativa de uma exposição por consumo de água, né, por água de consumo, é diferente de uma rota de exposição de água de recreação, por exemplo. Então, essas extrapolações têm que ser, as incertezas precisam ser calculadas. Então, para que essas abordagens possam ser levadas em consideração, são utilizados modelos de análise de sensibilidade e simulações de Monte Carlo, onde eu não vou entrar em detalhe, mas que são modelos que podem ser utilizados nesse sentido. E todos esses esforços de modelagem e avaliação de risco microbiológico são baseados empiricamente. Não são dirigidos teoricamente ou mecanicamente, e grande parte desses dados de boa qualidade é necessária, então, para derivar modelos realísticos para avaliação de risco microbiológico. Então, a gente está falando de uma forma empírica. Bem, então, qual a relação, né, dessa ferramenta com água e saúde humana, trazendo para a nossa temática aqui hoje? Diversos patógenos eles podem ser transmitidos pela água, como nós já vemos comentando aqui desde ontem. Dentre eles, bactérias, vírus, protozoários. A gente, né, até o professor José Paulo comentou ontem sobre as gastroenterites, em que em torno de 1,8 milhões de pessoas no mundo são acometidas por doenças diarreicas, sendo que 88% dessas mortes são atribuídas ao consumo de água contaminada. Então, e também condições inadequadas de saneamento e de higiene. Então, mais uma vez ressaltando, né, a importância de sistemas efetivos de tratamento de água e também de saneamento. Então, a análise quantitativa ela vai nos trazer informações sobre o risco de doenças a que estão expostas às populações, fornecendo, então, e proporcionando medidas de controle e de proteção que são propostas para minimizar esses riscos relacionados aos patógenos de veiculação hídrica. Bem, então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os exemplos que já foram utilizados com essa ferramenta. Bem, um exemplo clássico, né, que foi utilizado pela Agência de Proteção Ambiental Americana, com o objetivo, então, de remover giardia, de eliminar vírus presentes na água de consumo, foi um exemplo onde foi calculado um risco mínimo tolerável de 1 a cada 10 mil pessoas que são expostas anualmente. Então, com isso, foi necessário determinar que o risco para que essa população esteja exposta é de 10 na menos 4. Ou seja, a gente precisa de 4 logs de redução para que se tenha um tratamento efetivo e eliminação de giardia. E, com isso, se propôs o tratamento que consiste na filtração e desinfecção de água, devendo reduzir a concentração de cisto de giardia em 99,9% e de vírus entéricos em 99,99%. Então, foi a partir de estudos de avaliação quantitativa de risco que se chegou nesses valores. John Rose e colaboradores, na década de 90, também conduziram uma avaliação de risco para estimar, então, o risco à exposição de cistos de giardia vinculados por água de consumo. E aí se chegou também em valores em que, levando em consideração o consumo diário de 2 litros de água por pessoa, em diferentes concentrações desse parasita, e que se chegou, então, a um risco anual de 10 na menos 6 a 10 na menos 3. Parece pouco, quando a gente pensa em um risco num risco anual, né? Mas, na verdade, é um risco aceitável. Então, o quanto a gente aceita esse risco, o quanto isso é aceitável. Então, são esses valores
que, a partir do momento que se faz um cálculo de análise quantitativa e se chega a esses números, a gente precisa, a partir disso, com os gestores e a comunidade científica, entender, bom, o que é aceitável, qual é o número aceitável, né? E até que ponto a gente consegue chegar, o quanto isso vai custar, né? Então, aí vem todo um processo depois, né? Bem, nesse estudo, até, John Rose e colaboradores, eles concluíram que os métodos, os métodos disponíveis para a detecção de criptogiardia já naquela época, eles eram de uma baixa sensibilidade. Então, com isso, se ressalta, com esses estudos também, a importância de se ter métodos que são sensíveis, que se tenha uma boa recuperação, porque isso é de extrema importância, para que a gente não subestime ou superestime os nossos valores. Então, se comentou também anteriormente aqui que a questão do desenvolvimento desses métodos é de extrema importância para que a gente tenha não só métodos que são extremamente sensíveis, né, porque tudo que a gente quer é um método que seja sensível, que tenha uma boa recuperação, mas que também não tenha um custo muito elevado, para que isso seja trazido para a nossa realidade. Então, outro estudo com Cryptosporidium, né, onde se avaliou o risco anual de infecção tolerável, né, para Cryptosporidium em águas de consumo humano não seja superior a 10 na menos 4. Porque se sabe que uma baixa dose desse parasita é suficiente para causar doença. Então, esse valor deve ser igual ou inferior a 0,003 por 100 litros de água de consumo. Um outro estudo, então, para avaliação de vírus entéricos, então, exposição a adenovírus, presente em água de consumo, fazendo, então, uso também de modelos. Nesse caso aqui foi aplicado um modelo exponencial, onde se considerou o consumo diário de água de 2 litros ao dia e uma concentração de 1 para 1.000 litros, de 1 para 100 litros, em que a probabilidade anual de infecção encontrada foi de 10 na menos 1, de 2,3 vezes 10 na menos 1, a 9,52 vezes 10 na menos 1, respectivamente. Então, são valores, né, que foram encontrados a partir da utilização dessas ferramentas. Bom, então, com isso, num plano de segurança de água, a partir do momento que se faz a identificação do perigo, então, desde a captação até o consumo, e se percorre todas essas etapas no estudo de avaliação quantitativa, a gente consegue, então, formular o problema, avaliar a exposição, avaliar os efeitos, caracterizar o risco, e, com isso, a gente determina qual é o risco aceitável. Obtendo-se, então, qual é esse risco aceitável a partir de um estudo como esse, se fornece, então, um dado extremamente relevante para a gestão de riscos, e, com isso, proporcionando uma melhoria na condição de saúde da população. Então, a avaliação de risco microbiológico ela se torna uma importante ferramenta para estimar os riscos associados aos patógenos, presente em diversas fontes, como água de consumo, biossólidos, alimentos, ar e fômites. Determinação da dose dos patógenos ingerida, inalada, absorvida. É relevante, então, se conhecer esses dados de consumo no país e levar em conta as regionalidades. Então, assim, a gente tem um país tão grande, né, em que determinados fatores sociais, culturais, eles também influenciam nesse tipo de estudo. Porque, de repente, a quantidade de água ingerida por uma pessoa num determinado estado é diferente de outro. A temperatura vai influenciar, né? Ou, na própria recreação, o quanto uma criança fica horas numa praia, tomando banho de mar, o quanto de água ela vai ingerir. Se essa água ela é um pouquinho mais quente, fica mais tempo, né? Se é uma água gelada, como aqui no sul, fica menos tempo. Então, tudo isso, realmente, essas regionalidades elas têm que ser levadas em consideração.